Você já parou para pensar como um neurocirurgião faz para abrir o crânio de um paciente durante uma cirurgia sem machucar o cérebro? Essa é uma proposta bastante complexa, porque o osso do crânio é muito duro e o tecido nervoso do cérebro é muito sensível. Então não dá para abrir usando uma goiva e um martelo, por exemplo, o que é feito pelos ortopedistas em cirurgias de outros ossos do corpo, porque o impacto das batidas machucaria o cérebro. Você poderia então propor que fosse usada uma broca, como uma furadeira manual ou até uma furadeira elétrica. E de fato isso é feito pelo ser humano há muito tempo. A chamada trepanação, que nada mais é que o ato de se fazer um buraco, nesse caso no crânio, é na verdade o procedimento cirúrgico mais antigo que se tem registro, tendo sido encontrado em crânios de diversas civilizações, sendo que o mais antigo foi achado na França e tem cerca de 8.500 anos. E o curioso é que muitos desses crânios apresentam bordas de cicatrização óssea, o que indica que essas pessoas de fato foram submetidas ao procedimento enquanto ainda estavam vivas. O motivo dessas trepanações há tanto tempo atrás é discutível, porque alguns textos históricos sugerem que elas eram feitas como rituais religiosos, como para remover espíritos malignos supostamente dominando a pessoa, ou como uma tentativa puramente supersticiosa de fazer uma pessoa não morrer. Os pedaços de osso do crânio retirados eram inclusive mantidos por muitas gerações como talismãs. Já os registros mais recentes de um uso terapêutico da trepanação coincidem com a própria origem da medicina, porque eles são de Hipócrates, o pai da medicina moderna. São, portanto, registros da época da antiguidade grega, mais de 2.000 anos atrás. E apesar de acertar na indicação da trepanação em alguns casos de hipertensão intracraniana, Hipócrates ainda errava muito ao indicar o procedimento para situações como epilepsias que nada tinham a ver com o aumento de pressão dentro do crânio. Mas com o passar do tempo, as indicações da trepanação foram sendo aprimoradas, e a gente passou a entender que ela deve ser feita quando existe um aumento de pressão dentro do crânio, situação chamada de hipertensão intracraniana. O cérebro doente em diversas situações acaba inchando, e como ele fica dentro do crânio, que é uma caixa óssea fechada e inflexível, o cérebro acaba sendo gravemente lesado ao tentar se expandir. Por isso a trepanação com um objetivo descompressivo para alívio de uma hipertensão intracraniana pode ser um procedimento que realmente salva a vida de uma pessoa, criando um espaço adicional para o cérebro se acomodar até o problema inicial ser resolvido e o inchaço melhorar. E a técnica da trepanação também foi sendo cada vez mais aprimorada, permitindo eventualmente a criação da craniotomia, que significa literalmente cortar o crânio, situação em que a abertura do crânio é meramente o acesso usado para uma cirurgia maior, envolvendo o cérebro propriamente dito, como para remover um tumor cerebral, o que permitiu a existência da neurocirurgia como ela é hoje. Mas isso nos leva, mais uma vez, à pergunta que eu te fiz no começo do vídeo: como fazer um procedimento desses de abertura do crânio sem machucar o cérebro? E a dolorosa resposta para essa pergunta é que até a década de 1980, ou seja, meros 30 anos atrás, não tinha um jeito muito seguro de fazer isso. O que se usava até então, e que infelizmente ainda precisa ser usado até hoje em alguns países mais pobres, no Brasil inclusive, em alguns hospitais mais sucateados da rede pública, era um instrumento chamado trépano manual. Exatamente como uma furadeira manual, o cirurgião precisa ir furando e olhando, tomando cuidado para não fazer força na hora exata em que ele termina de atravessar o crânio, o que pode fazer com que a broca entre cérebro adentro. E é óbvio que isso não é nem um pouco seguro, e acaba acontecendo às vezes de a broca entrar mesmo no cérebro, por mais que o cirurgião seja habilidoso e tome cuidado. Até a década de 80, o insucesso das neurocirurgias era em boa parte por causa de acidentes envolvendo essa etapa de abertura do crânio. Pior ainda era a forma usada para ampliar essa abertura e fazer uma craniotomia propriamente dita, ou seja, um corte no crânio. Usava-se e usa-se ainda em alguns lugares a chamada serra de Gigli, que soa como e parece mesmo um instrumento de tortura. A serra de Gigli nada mais é que um arame bem afiado e que pode ser preso nas duas pontas a um suporte para as mãos. O cirurgião atravessa então uma ponta livre desse arame por baixo do crânio, entre dois buracos feitos previamente com o trépano manual. Feito isso, ele conecta a serra no suporte e começa a serrar, como se fosse um lenhador mesmo. É óbvio que isso é uma selvageria, e sempre no mínimo dilacera as meninges, aquelas membranas que envolvem o encéfalo, em especial a mais externa delas, a dura mater. Mas foi então que na década de 80, finalmente o engenheiro mecânico norte-americano John Bent desenvolveu o primeiro craniótomo. O craniótomo é uma espécie de furadeira elétrica que possui um mecanismo essencialmente igual ao da embreagem de um carro, que nesse caso é usado como uma mola para desengatar a broca do eixo que a faz girar assim que acaba a resistência do osso.
O que acontece é o seguinte, o cirurgião pressiona a ponta da broca contra o osso antes de começar a fazer o furo, o que engata então a broca no seu eixo e em seguida ele liga o aparelho. Com uma rotação automática que em geral vai de 40 a 80 mil rotações por minuto, a broca rapidamente faz o trabalho de perfuração do crânio. E assim que acaba a superfície rígida do osso, isso faz com que o eixo da broca se desencaixe, impedindo assim aquela situação de a broca perfurar também o cérebro. O craniotomo revolucionou também a parte seguinte da craniotomia propriamente dita, que antes era feita com aquela serra de Gigli. Trocando a ponta do craniotomo, que até então era uma broca, pela chamada fresa de corte, o cirurgião encaixa esse gancho rombo que você está vendo na figura na borda do furo da trepanação e mais uma vez liga o aparelho. A lâmina colocada nesse espaço corta então o osso entre dois dos furos com muito mais segurança, porque ela só corta o que fica dessa proteção romba para cima, no caso o osso do crânio, que é o que se quer cortar. Os craniótomos mais modernos são ainda mais delicados, parecendo mais uma caneta que uma furadeira. Mas os princípios usados ainda são essencialmente esses mesmos desenvolvidos por John Bent na década de 80, e com esses princípios a segurança e consequentemente o sucesso das neurocirurgias cranianas deu um salto. Esse foi só um dos muitos exemplos em que a solução para um problema médico veio da engenharia. Você conhece algum outro exemplo? Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.